Olá, investidores, sejam bem-vindos ao nosso vídeo do Panorama Matinal, onde você fica atualizado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo, questões que atingem aí os seus investimentos e também a negociação dos seus grãos, seja ele na compra ou na venda das commodities agrícolas. E por falar em commodities agrícolas, vamos dar início aqui com a nossa observação da CBOT. Na Bolsa de Chicago, o trigo hoje sobe 0,95%, milho cai 0,02%, soja continua naquele movimento altista que a gente viu na semana passada, no momento sobe 0,09%, farelo de soja em queda de 0,35% e o óleo subindo aí 0,8%. Hoje também, pessoal, a gente tem um petróleo praticamente no 0 a 0, né, estável, e temos na parte de metais uma alta considerável aí para o minério de ferro. Isso aqui tem algumas questões com incentivos da China, que logo mais na parte de bolsas eu comentarei com vocês. Vamos dar uma olhadinha na questão climática aí para ver como é que ficou na semana passada. Se a gente pega a precipitação total aí dos últimos 7 dias, a gente tem, isso aqui é pelo NOAA, tá pessoal, o modelo lá americano. Essas observações aqui de 7 dias mostram alguns volumes de chuva para o Mato Grosso, que é onde estava mais precisando, né? Alguns produtores também comentaram já de mais chuvas no leste e também no norte do Mato Grosso. O IMEA também trouxe aí a atualização do plantio lá no Mato Grosso e está em 35% contra 41% do ano passado. Então o plantio lá ele segue um pouco mais lento, mas ainda assim caminhando, né? Com possibilidade de atingir aí os médios dos anos passados, né? A gente percebe aqui pelo modelo de precipitação do NOAA que as chuvas observadas foram bem fortes aqui no sul, né? A gente vê ali para a parte do Rio Grande do Sul acumulado em 7 dias, regiões com cerca de 100 milímetros. Santa Catarina, volumes bem absurdos, né? Na casa aí de 150, 200 milímetros. No Paraná também tivemos algumas regiões com 150, 200 e inclusive algumas até uma pequena mancha ali com 300 milímetros. Então uma chuva bem forte aqui no Paraná. Ali para Minas Gerais, Mato Grosso do Sul também tivemos boas chuvas, né? Alguns pontos no Mato Grosso do Sul marcando também 100 milímetros. No Mato Grosso também temos pequenas manchas de 100 milímetros. O ponto é, choveu em grande parte dos estados produtores. Alguns poderiam ter sido chuvas melhores, né? Chuvas mais fartas. A gente pega aqui, por exemplo, Minas, teve regiões ali com chuvas de 10 milímetros apenas. Goiás também. Então, alguns locais ainda precisam de volumes mais intensos de chuva, mas no geral choveu ok, né? Vamos dar uma olhadinha como é que fica para os próximos 5 dias. O modelo americano e o modelo europeu, no momento, eles concordam. Então, basicamente, ali para o centro-oeste não vai ter tanta chuva para os próximos 5 dias. A gente vê só uma pequena mancha aqui no Mato Grosso. Essa também é reportada no modelo europeu. O fato é pouquíssima chuva ali para o Mato Grosso. Mato Grosso do Sul também fica praticamente sem chuvas. Minas Gerais e Goiás também pouquíssimas chuvas. Vemos um pouco mais de volumes de chuva para São Paulo e aqui no Sul segue com perspectiva de volumes mais intensos de chuvas no modelo americano e também no modelo europeu, tá pessoal? Se vocês observarem, os modelos eles estão bem parecidos, parece que tem um pouco mais de ruído aqui no modelo europeu, né? Porque eles divergem um pouco mais em intensidade das chuvas, tá? Mas no geral as áreas que devem receber chuvas são praticamente as mesmas e aqui no sul pode ser que tenha um pouco mais de volume de chuva pelo modelo europeu, diferentemente aí do modelo americano. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos, como é que ficou a semana passada, pessoal? Então, na parte do petróleo, a gente teve uma alta bem interessante, né? Bem substancial, subiu 6,15% após ter vindo uma semana de uma queda de 8,89%, né? Então, devolveu aí 2/3 do movimento. Movimento bem forte, tem relação com a questão lá do Oriente Médio, entre a Israel e o Hamas, e agora com a entrada não, né? É difícil de dizer isso, mas a princípio o Irã já estava desde o princípio, né, envolvido nesse ataque, mas de qualquer forma agora ele está presente de uma forma mais
clara, por assim dizer. Tipo, realmente falando para o mundo, ó, vai ter problema ali, tá? Então isso acaba puxando aí o petróleo, que o petróleo hoje continua apontando para cima, por assim dizer, né? No momento, que nem eu falei para vocês, estava no 0 a 0, mas o dia está cedo ainda, né? Olhando para o óleo de palma, pessoal, semana passada ele fechou com uma bela alta, 3,81 de alta. Hoje faz um movimento altista também, sobe 1,18%. Esse mercado aqui já está fechado, então está consolidada essa alta de 1,18%. Vem trabalhando numa lateralização também, assim como a soja, né, que a gente vem comentando há alguns dias. E a princípio aí pode fazer um movimento de recuperação nessa semana. Tava dando uma olhadinha no diário aqui. No diário o movimento já está mais bonito, né? Já está alinhando para cima, a média praticamente virando. A princípio a gente tem um primeiro teste na região dos 3,85 aqui e depois lá em 4.050, 3.850 na verdade aqui. E depois lá em cima em 4.050. Para a parte do óleo de soja, a gente teve na semana passada também um movimento corretivo. Na semana passada chegou a cair bem, né? Caiu bem mesmo e fechou com uma barra aí, deixando uma sombra inferior gigantesca no semanal. Então, um movimento de recuperação aqui dos compradores bem forte. Apesar disso, o óleo de soja fechou com uma queda de 1,75 na semana passada, mas estava bem pior, né? Essa barra inferior, essa sombra inferior aqui, ela indica um sinal de recuperação aí para a parte dos compradores que ganharam um pouco essa batalha, né? Para o dia de hoje, né? Subindo 0,74%. Pode no primeiro momento vir buscar essa região aqui dos 56 e aí a gente tem que observar o que vai acontecer com esse mercado, né? Comentei com vocês que semana passada as commodities elas fizeram um movimento altista marcando um fundo, né? Que era um movimento interessante porque todas elas fizeram um movimento juntas e poderiam sim estar buscando alguma reversão de tendência, que ainda não aconteceu, tá, pessoal? Todas elas ainda em tendência de queda. Vamos dar uma olhadinha na soja em grão que fez o movimento na quinta-feira, bem lindo, né? Que era feriado. A gente teve o relatório do USDA que veio bem altista aí para a soja, né? Questões de produtividade menor, produção menor e também estoques menores, né? Fatores altistas aí para a soja. E no semanal poderia ter fechado melhor, ele acabou marcando um fundo, né? Fez máximos maiores aqui. Subiu 1,13% e hoje está subindo aí o 0,14%, né? No semanal, basicamente, testou aquela região de suporte e agora vem para algum descanso, né? Seria natural ver uma soja vindo buscar aqui pelo menos a região dos $13,30, $13,40 por bushel, mais ou menos, tá? A gente vê que no diário a situação não é tão limpa, não é tão clara. Tá aí usando a média de 20 de suporte, de resistência basicamente. Vem se ancorando nela e, pessoal, caso venha a perder essa região aqui dos 12,60, é aquela porrada para baixo que a gente vem comentando. Porque o mercado tá de lado há muito tempo, tá desde maio. Então, se ele tá dentro desse período aqui juntando força para fazer esse rompimento, a gente pode ver um estouro da boiada caso venha a perder essa região aqui, tá? Que testou já várias e várias vezes, né? Testou aqui, aqui testou várias vezes também, aqui chegou a perder em falso, voltou para cima, voltou para dentro dela, né? Mas o fato é que se perder isso aqui com força mesmo, é um movimento que tende a ser grande e agudo para baixo aí, tá, pessoal? Ficar atentos à soja em grão. Para a parte do milho que está brigando também, né? Fez um movimento falso aqui, volta para dentro daquela congestão. Não tá fácil também a vida do milho, mas tá testando a parte superior do alargamento, né? Diferente aí da soja que tá testando a região inferior. No semanal do milho, a gente teve também uma barra cheia de sombras, né? Muitas dúvidas na semana passada aí. Praticamente um doji aqui, uma barra de indecisão no milho, testando os limites superiores dessa lateralização, né? Basicamente aqui não tem muito aqui dizer, o que esperar aqui, né?
podemos sim ver algum movimento ainda corretivo, mas o movimento principal das commodities ele ainda é de baixa, tendência de baixa para os grãos. Comentei com vocês já, sei lá, uns 2, 3 semanas atrás, dessa movimentação do milho, que foi muito intensa, que ela tendia a ficar de lado, né? E é isso que está acontecendo, a gente já tem umas boas semanas aí de lateralização neste milho. Dá uma olhadinha no trigo. Trigo fazendo um movimento mais interessante na semana passada, também cheio de sombra, né? Assim como os demais que a gente viu até agora, mas subiu 2% aí no trigo e a semana começa em alto, subindo 1% já também, né? Veio testar a média aí do canal de baixa, a princípio poderia ter espaço para vir mais acima na casa dos $6,30 por bushel. No diário, vamos ver a situação dele no diário, tá mais bonitinho, tá mais interessante, pode ver que aqui ele já ganhou a média, né? Diferente da soja que já está usando ela de suporte, de resistência, aqui ele já ultrapassa ela, já abre caminho para subir um pouco mais, né? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha agora nas bolsas ao redor do mundo, o que está acontecendo, né? Pessoal, nas bolsas, a gente teve na semana passada, Estados Unidos fechou com uma queda, então a gente teve a S&P fechando com uma queda de 0,5%, Nasdaq caiu 1,23% e só Dow Jones aí no campo positivo, subiu 0,12%. O nosso Ibov também sentiu, lembrando que na quinta-feira era feriado aqui e os mercados lá fora caíram, era natural, comentei isso no vídeo de sexta-feira também, que a gente visse a nossa bolsa caindo, né, reagindo aí esse dia que a gente ficou fechado, e caiu 1,11%. Vamos olhar a Ásia Pacífico agora, como é que fechou essa madrugada? Então, tivemos Xangai fechando com quase 0,5% de queda, Hang Seng fechou com 0,88% de queda, Japão 2,01% de queda, Coreia do Sul 0,81% de queda e Austrália 0,35% de queda, ou seja, a Ásia Pacífico inteira em queda no dia de hoje. Para a parte de Europa, a Europa sobe, mas timidamente. A gente tem o Eurostock 50, que reúne as 50 maiores ações em termos de negociação lá da Europa, e sobe 0,1%. Praticamente nada aí de alta, né? O destaque de alta lá na Europa hoje fica aqui para a parte do Reino Unido, que sobe 0,41%. Para a parte de futuros, a gente tem uma perspectiva de um Estados Unidos mais em alta para o dia de hoje, recuperando das quedas recentes. A S&P sobe 0,25% e Nasdaq sobe 0,02%. Nasdaq está no 0 a 0 aqui, né, pessoal? E o dólar, como é que está o dólar hoje? Então o dólar contra as principais moedas do mundo, que seria o DXY aqui, ele está caindo 0,13%. E temos um dólar mais misto contra países emergentes, caindo aí principalmente contra o peso mexicano, que seria um bom parâmetro para nós aqui, a economia deles é parecida com a nossa, cai 0,52%. Então o que a gente pode esperar para o dia de hoje, né? Uma bolsa com um tom mais negativo, tá? Porque o petróleo não está fazendo grande movimentação, a gente pode ter uma recuperação da Vale aqui, que contrabalanceia esse movimento, mas a princípio um movimento mais baixista para a bolsa na abertura e mais neutro para o dólar, tá? Vamos dar uma olhadinha na agenda para o dia de hoje. Segunda-feira, aquele marasmo, né? Praticamente não tem nada, nunca tem nada, né? Mas hoje a gente ainda tem um discurso do Harker, que é um membro do FONC. Então, às 11h30 da manhã, a gente tem um discurso do Harker, que pode mexer um pouquinho com as bolsas. Lembrando que nos últimos discursos dos membros do Fed, ali do FONC, eles acabaram trazendo alguma volatilidade para o mercado com questões aí relacionadas às perspectivas de taxa de juros. Que, inclusive, pessoal, o movimento do T10 aqui, do título americano, ele tinha caído bem, né, na semana passada, e essa semana já volta com força, subindo 1,62% hoje, a 4,70. Isso aqui é um patamar bem alto, tá, para um título de 10 anos. E isso aqui, com certeza, tem um impacto negativo para as bolsas ao redor do mundo, tá? Então, reforça mais aquela questão que a gente pode ver aí uma abertura mais negativa para a nossa bolsa. Tem também aqui, pessoal, no lado direito aqui, onde está o mouse,
a parte do dólar, tá? Como é que tá a posição do dólar para investidor estrangeiro? E eles estão vendidos. Desculpa. Perdão, pessoal, eu falei que eles estavam vendidos. Os investidores estrangeiros, que são quem basicamente movimenta o dólar aqui no Brasil, eles estão comprados em 66 mil contratos, tá? É uma posição bem interessante. Para vocês terem ideia, assim, posição grande é na casa aí dos 110, 120 mil contratos. A gente está no meio do mês aí, eles estão com 66 mil contratos comprados, apostando aí mais alta para o dólar e também com uma medida de proteção aqui para o dinheiro que eles trazem para dentro do Brasil, né? Então eu trago dólares, eu converto ele para reais aqui para poder estar utilizando em investimentos. E é natural que eu faça uma proteção desses dólares que entrou, que eu tive que trocar para reais, comprando contratos na bolsa, tá? Então, dentro dessa posição de 66 mil contratos, além da parte especulativa, eles também têm uma parte de proteção. Quanto é quanto? Difícil dizer, tá? Mas o fato é que eles estão bem comprados aí no dólar e eles têm bastante força, então é possível que a gente veja um dólar aí para o final do mês fechando acima da linha d'água do começo do mês, né? Acima dos R$ 5 aí. Pessoal, seria isso para hoje. Grande abraço, ótima semana a todos. Nos vemos amanhã.